Depois que Nimrod descobre que Semíramis usou uma poção que a Arete o levasse para a cama, Semíramis deixará de ser considerada uma deusa pela população de Cinear e passará a ser considerada uma bruxa. A população acreditará que Semíramis tem poderes sobrenaturais e que, se prendê-la ou enforcá-la, ela poderá voltar à vida. A única forma de eliminar essa bruxa do planeta será condenando ela à fogueira. Problema é que Semíramis está grávida. Nimrod então terá uma atitude radical. Liba não vai reconhecer o seu amado de tão transtornado e furioso que ele vai estar. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual está sendo o seu personagem favorito da novela inteira? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O caçador vai se revoltar com a sua mãe e com o que ela fez e vai expô-la em uma praça pública para que todos saibam quem ela é de verdade. Ele então chegará no centro da cidade e vai começar a gritar, pedindo a atenção de todos os que estão ali presentes. Liba também está presente esperando para ouvir. Outra que também estará lá é Semíramis, com a sua comparsa Arete. Mas elas nem imaginavam o que ele ia falar. Nimrod então começa a falar que, já que todos estão prestando atenção nele, ele precisa contar algumas coisas. Um dos homens grita que eles têm muito trabalho para fazer na torre, mas Nimrod revela que ele se responsabiliza pela torre, mas que é importante eles ficarem para escutar. Ele então aponta para Semíramis e pergunta se todos ali sabem quem é aquela mulher. Semíramis começa a ficar desconfiada de que seu filho está tramando alguma coisa. Todo mundo diz que é claro que eles conhecem e que ela é a deusa Semíramis. Nimrod então revela que eles estão enganados. O povo fica sem entender e Nimrod revela que Semíramis não é deusa nenhuma e que isso tudo é invenção dela. Semíramis então se revolta, toma a palavra e pergunta como ele ousa falar uma mentira dessas sobre ela. Nimrod diz que mentira é o que ela vem contando para toda essa gente. Nimrod então revela a todos que seu pai Cuxi não sumiu ou nem foi embora da cidade, e sim que Semíramis tirou a vida dele por um mero capricho. O povo fica chocado, mas as seguidoras de Semíramis começam a falar que isso tudo é mentira e que uma deusa nunca faria isso. Semíramis, tentando reverter a situação, diz que é claro que isso é mentira. Nimrod diz que ainda não acabou e que a deusa que elas idolatram tanto, junto com Arete, que é uma outra cobra, doparam ele algumas noites atrás. Uma moça pergunta por que elas iriam dopá-lo. Nimrod então revela que era para passar a noite com ele. Ele ainda diz que se as pessoas, mesmo assim, estiverem duvidando dele, elas podem ir até o túmulo de seu pai, que ele teve que enterrar. O povo então começa a se revoltar com Semíramis, dizendo que ela é uma bruxa e não uma deusa, e que ela deve ser condenada à fogueira para não ter mais vida. Semíramis não sabe o que fazer, porque ela não pode confrontar o povo, mas ela
tem uma ideia. Ela então sobe ao lado de Nimrod e revela que ela está grávida. Nimrod olha para ela chocado e pergunta: grávida? Semíramis então revela que ela descobriu esses dias e que esse filho é de Nimrod. O caçador começa a falar que ela é louca. Ela então diz que não pode ser queimada na fogueira com uma criança em seu ventre. O povo então parece concordar com isso. Nimrod, ainda perplexo, faz uma proposta ao povo. Ele pergunta se os cidadãos são a favor ou contra de deixar Semíramis presa até o bebê nascer. Logo após isso, ela será condenada à fogueira. A população aceita a proposta de Nimrod e Semíramis então é condenada à fogueira. Mas isso só vai acontecer depois que seu bebê nascer. Mas a rainha má não vai querer se ferrar sozinha e vai perguntar para o povo se eles não vão fazer nada com Arete, já que ela também ajudou a dopar Nimrod. O caçador fala que o povo vai decidir. Arete diz que ela sabe que errou, mas que estava cega pelos poderes de Semíramis, assim como todo mundo. Nimrod diz que Arete tem razão, mas o que ela fez continua sendo muito errado. O povo então fala que a menina pode ser perdoada. Semíramis fica incrédula e é levada para a prisão. Na prisão, depois de algum tempo, Semíramis fica com muito tempo para pensar no que fez. Mas ao invés de mudar para melhor, a rainha má vai arquitetar um plano de vingança contra Liba, que tirou a sorte grande e conseguiu fisgar Nimrod. A rainha vai ter um problema, que é de estar presa. Mas no momento em que ela pensar isso, Lúcifer vai aparecer e facilitar as coisas para ela. Semíramis então vai começar a puxar assunto com o carcereiro. O pobrezinho vai ser influenciado por Lúcifer. Semíramis então vai começar a se oferecer para o carcereiro, mas sempre sendo muito simpática e amigável. Ela vai começar a falar que não sabe por que está lá presa, porque ela é tão boazinha e cheia de amor para dar para quem precisa. Lúcifer então vai começar a fazer o seu trabalho e vai fazendo com que o carcereiro caia na de Semíramis. Por fim, o carcereiro vai acabar abrindo a cela de Semíramis, mas a mulher imediatamente vai conseguir fugir e ir atrás de Liba. Maluk então, escondida, consegue achar a garota. Bem cuidadosamente, Semíramis consegue capturar Liba e tapar a boca dela, para que ela não grite. Liba fica com os olhos arregalados e Semíramis leva ela para outro lugar. Já no outro lugar, Semíramis pergunta se Liba está lembrada dela. Nesse momento, Liba começa a se debater e tenta sair de Semíramis, mas a rainha má diz que não adianta a mocinha fazer nada e que é melhor se acalmar, senão vai ser pior para ela. Liba então para de se debater, mas ainda não entende ao certo o que Semíramis quer fazer com ela. Semíramis então revela que ela está lá para conversar com a garota e saber como andam as coisas, se ela ainda está com Nimrod. Liba não responde por estar com a boca fechada e Semíramis diz que é exatamente assim que Liba vai ficar daqui a pouco, de boca fechada, mas que dessa vez vai ser para sempre. Liba fica mais assustada ainda e Semíramis tira uma faca e diz que essa faca foi ela quem fez especialmente para acabar com a vida de Liba. E abençoada pelos seus dons, essa faca vai ser o cálice para a redenção de Semíramis. Ela então, sem dó e nem piedade,
enfia a faca nas costas de Liba, bem na altura do coração. No mesmo momento, Nimrod, que estava procurando Liba e já sabia que Semíramis fugiu, chega e vê a sua amada no chão, sangrando e de olhos fechados. Semíramis começa a rir e é presa de novo pelos homens que chegam junto de Nimrod. Nimrod começa a chorar e fica com Liba em seus braços. Ele então começa a pedir para Deus que traga sua amada de volta e que não deixe que Semíramis faça mal à sua futura família. Nimrod começa a rezar e, de repente, a faca que estava enfincada nas costas de Liba vira pó. O sangue derramado seca e a ferida se cura milagrosamente. Liba então começa a acordar e Nimrod percebe que foi um milagre de Deus que salvou a sua amada. Após isso, Nimrod acaba tendo a sua redenção e entende que Deus é maior que tudo e que todos. O caçador se volta para o bem e mantém uma vida cheia de Deus. Ele ainda finalmente vai se casar com Liba e terão um filho lindo, que será a bênção da cidade. E vão aprender a lição de que ser cultuado não é bom. Já Semíramis acabou tendo seu filho e logo quando pariu, ela foi queimada na fogueira como uma bruxa, sem dó e nem piedade. Já o filho dela, que se chama Tamuz, acabou perdendo a vida por um porco selvagem. Seu sangue caiu no toco de uma árvore verde, e esse toco de árvore cresceu milagrosamente durante a noite. A suposta árvore então se tornou sagrada devido ao sangue de Tamuz, e ela proclamou um período de 40 dias de tristeza em cada ano. Durante esse tempo, nenhuma carne poderia ser ingerida. Já na fase Ur dos Caldeus, o pai de Abraão, Terá, resolveu mudar de cidade de novo. Depois de ter saído da sua cidade natal e ir para Ur dos Caldeus, ele resolveu ir para uma cidade conhecida por ser uma terra bendita, muito falada pela sua prosperidade. Deslumbrado, ele sai de Ur dos Caldeus a caminho de Canaã, acompanhado de 2 filhos, as suas noras e do seu netinho. Ele caminhou por um período de tempo muito longo, com o objetivo de chegar naquela terra próspera. Mas acontece que no meio do caminho, ele acabou encontrando com uma cidadezinha chamada Harã. Por coincidência, o mesmo nome de seu filho, que acabou falecendo. E por ali ficou, com a intenção de ser apenas uma paradinha. Mas o que era para ser uma visitinha e um descanso para renovar as suas forças para continuar a caminhada rumo a Canaã, acabou se tornando uma moradia para eles. E é isso mesmo, eles acabaram decidindo morar naquela cidade, já que Terá ficou tão feliz em conhecer uma cidade com o mesmo nome de seu filho falecido, e por essa cidade ter tirado um pouco de sua dor que ele vinha sofrendo, acabou se tornando paraíso para ele. Mas essa cidade acabou se tornando um obstáculo muito grande para ele. Esse sentimento de aliviar a dor acabou se tornando muito confortável para Terá, e por isso ele praticamente desistiu de ir até a Canaã, que era a sua grande ambição e seu único objetivo dessa jornada. Para ele, o sonho de chegar à terra bendita estava muito longe. Ele ainda chegou a pensar que esse bem de chegar até Canaã fosse, na verdade, um castigo
que ele teria que carregar. Apesar de Terá ter ido embora de Ur dos Caldeus para se livrar das lembranças do falecimento de seu filho, Harã, ele acabou tendo uma sina e muitas memórias começaram a voltar. E isso tirava as forças de continuar a sua jornada. E isso foi afetando outras pessoas. As lamentações de Terá começaram a influenciar os seus filhos e netos, que foram cada vez mais ficando cabisbaixos com a dor de seu pai. Terá nunca tentou se reerguer ou reagir pelaquela dificuldade, mas seus filhos sempre estavam lá apoiando. Terá não conseguia ver o valor que teria a viagem até a Terra Bendita, que tanto se ouvia falar por todos os cantos. Ele entendia que isso era o seu castigo divino, o seu karma. Apesar de seus filhos não aguentarem mais ficar em Harã, eles nunca abandonaram seu pai, nem mesmo por um segundo, nesse duro desafio que ele estava enfrentando. Ele, por fim, resolve mesmo desistir de vez e desistir de lutar, achando que tudo isso fazia parte do plano de Deus para ele e que assim ele teria que carregar esse fardo para sempre. Mesmo ele querendo voltar a caminhar com vigor e alegria à Terra Bendita. Mas Terá acabou não entendendo que isso não era um fardo, e sim uma bênção de Deus para dar forças para que eles conseguissem chegar à Terra Bendita. Terá ainda disse a toda a sua família que eles nunca mesmo iam conseguir chegar a Canaã, porque não era para eles. Ele ainda disse que essa era a sina de sua família e que eles serão sempre reféns dessa dor. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Até mais!